Olá, sexta-feira chegou o dia 2 de novembro de 2018, feriado nacional, dia de finados. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, confira os destaques de hoje. Começa neste domingo o horário de verão. CPFL calcula a economia gerada para a cidade de Campinas. Requerimento do vereador Nelson Osseri questiona a composição e as nomeações das juntas administrativas de recursos de infrações. O quadro Saúde e Bem-Estar traz a revisão do Estatuto do Idoso, que completa 15 anos. E no esporte, Ponte Preta enfrenta daqui a pouco São Bento no Moisés Lucarelli. Amanhã tem Coritiba e Guarani. O vereador Nelson Osseri protocolou um requerimento que pede informações sobre a composição das juntas administrativas de recursos de infrações e os critérios adotados para a nomeação dos membros. Foi protocolado na Câmara o requerimento 2456, de autoria do vereador Nelson Osseri, que pede transparência nos critérios para a composição da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da INDEC. O vereador explicou o que está acontecendo. Nós não sabemos a composição dessa JARE e é muito difícil você encontrar algum recurso com deferimento favorável àquele condutor. O parlamentar detalhou o pedido à prefeitura. Então eu quero saber qual a composição dessa JARE, dessa junta. Quero saber também qual é o procedimento para selecionar esses jurados e assim poder trazer transparência e informar a população. A prefeitura tem 15 dias para dar uma resposta ao vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. O maior prejudicado é o cidadão, que no desespero toma uma multa, e correm aí para se defender. Antes mesmo de saber se foi verdade, legal ou ilegal, injusta, eles acabam já recorrendo e normalmente não tem sucesso na resposta. Eu vou cobrar do Executivo para que traga essa transparência não só no site da INDEC, como também no site da própria Prefeitura Municipal de Campinas. O horário de verão começa agora neste domingo e a previsão da CPFL é que em 105 dias a economia gerada seja suficiente para abastecer a cidade de Campinas com energia por 4 dias. Quando o horário de verão começa, sempre vem aquela polêmica. Péssimo, hein? Vai voltar mesmo? Uma sacanagem isso aí, hein? A gente levanta cedo, criança para a escola. É ruim demais. Sim, gosto. Porque assim, é uma economia para o Brasil, né? Horário de verão, por isso que eu gosto. Mas o horário de verão é importante para o sistema de energia elétrica. Quando os relógios forem adiantados em 1 hora a partir da 0 hora do dia 4 de novembro, o consumo de energia elétrica vai ser menor. A estimativa da CPFL é que até o dia 16 de fevereiro, quando volta ao horário normal, a redução seja de 0,39% nas 234 cidades atendidas pela concessionária. O índice parece pequeno, mas esta quantidade seria suficiente para abastecer a cidade de Campinas por 4 dias. Temos um deslocamento do horário de pico e isso traz uma otimização para o sistema elétrico como um todo. Por quê? Porque no momento em que as residências as pessoas estão chegando em casa para tomar banho, ainda tem a luz solar, né? E com isso você tem uma redução desse pico que traz uma eficiência maior para o sistema. Essa redução, por exemplo, nesse horário, chega a mais de 2%, 2,1% mais ou menos, né? E isso se traduz em eficiência para o sistema e menor custo global para o sistema, que é bom para todos. No ano passado, foram 126 dias de horário de verão e a economia gerada era suficiente para abastecer Campinas por 8 dias. Mas mesmo nesta época do ano, o consumidor deve usar a energia de forma consciente. Para isso é importante seguir algumas dicas, como colocar o chuveiro na posição verão, não tomar banhos muito longos e não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo. O horário de verão, ele atinge muito fortemente a questão da iluminação, né? A iluminação natural, quer dizer, e isso traz sem dúvida um ganho. Mas é muito importante também ficar atento aos outros equipamentos que consomem tão ou mais energia do que iluminação. Este ano o horário de verão trouxe uma preocupação para os estudantes. A mudança acontece no mesmo fim de semana do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Por isso, os mais de 3 milhões de candidatos em todo o país vão ter que ficar mais atentos. Querendo ou não, a gente vai sair do ritmo, vai mudar tudo. A gente está acostumada com o horário, vai mudar, vai ficar tudo meio complicado. Ainda mais no dia da prova, já estamos tensas por causa da prova, vai ser muito ruim. E tomar cuidado para não se atrasar é só uma das dicas para quem vai fazer a prova. O foco total no Enem, né, como o estudante já se preparou um ano ou até mais de um ano para essa prova, eu acredito que o importante agora é, na véspera, dar uma parada, né, a alimentação tem que ser correta, ou dormir a quantidade de 8 horas por dia no mínimo, mais do que isso pode dar sono, menos do que isso também pode dar sono. E eu acredito que com o horário de verão chegar mais ainda com antecedência no local de prova. A Associação Campinas Parkinson está de casa nova. A TV Câmara foi conhecer o novo espaço. Agora, a ACP, a Associação Campinas Parkinson, tem o mesmo endereço do Lar dos Velhinhos. O presidente da organização conta que a mudança só foi possível depois de muitas visitas e conversas com o presidente do Lar dos Velhinhos, Mauro Calais de Siqueira. Teve uma vez que o Mauro me falou: Mar, por que você não vem para cá? A gente tem bastante espaço aqui, podemos fazer um trabalho em conjunto. Mauro, já está aceito e assinado. Então foi assim um trabalho de chegando, namorando, noivando e saindo do casamento. E esse casamento promete mais benefícios e conforto aos portadores de Parkinson que frequentam a associação. Essa mudança foi assim gigantesca, porque nos dá a possibilidade, junto com o lar, abraçar mais um horizonte maior em termos de pesquisa, em termos de propostas, principalmente em termos de você ter um acolhimento adequado aos portadores de Parkinson. O novo espaço, de aproximadamente 600 metros quadrados, circundado de muito verde, vai acolher os parkinsonianos, acompanhantes e quem quiser participar das reuniões gratuitas que são realizadas no terceiro sábado de cada mês, às 2h30 da tarde. Quem tem Parkinson normalmente se sente diminuído, se esconde, enfim. É uma doença muito delicada, então é bom se dar uma atenção especial para ela. Requerimento do vereador Nelson Osseri pede informações sobre as multas aplicadas após a regulamentação do serviço remunerado para transporte individual de passageiros oferecido por aplicativos. O vereador Nelson Osseri pede, através de um requerimento, um relatório detalhado sobre as multas aplicadas pela INDEC desde que o transporte por aplicativos foi regulamentado na cidade. O requerimento vem no sentido de transparência com o dinheiro público, respeito ao dinheiro público. Muitos dos motoristas de transporte por aplicativo vêm recebendo multas, muitas das vezes devido ao uso do adesivo, que acaba se tornando uma isca para a INDEC. São multados em armadilhas que a INDEC programa. Nós já tivemos um caso recente onde foi detectado que a própria INDEC chamava o transporte por aplicativo, quando eles chegavam, multavam. Agora nós temos uma legislação totalmente equivocada, que acaba gerando todo esse caos. Além do valor arrecadado, o vereador quer saber para onde este valor está sendo destinado. Para onde estão sendo destinados esses recursos, que forma a INDEC aplica esses valores e também saber qual o motivo de muitas das multas serem por conta do cadastramento. Então, se eles são multados porque não estão cadastrados na INDEC, mas estão cadastrados na empresa de transporte por aplicativo, o erro é da INDEC. Se a INDEC não está cadastrando para poder multar, eles estão agindo de má fé e nós precisamos saber o porquê dessas multas e, de repente, até propor a devolução desse dinheiro, dessas multas indevidas. Uma das preocupações apontadas por Osseri é que, no caso de alguma falha na fiscalização e no cumprimento da lei, alguns motoristas que dependem do serviço desistam de trabalhar. São trabalhadores diante de um mercado hoje de mais de 13 milhões de desempregados, abandonando esse trabalho porque recebem multas e de forma injustas. Então eles acabam largando Campinas, indo trabalhar em outras cidades ou até mesmo buscando outra forma de sustento. O Estatuto do Idoso faz 15 anos e vai sofrer uma revisão.
Estudos mostram que existe relação entre a miopia e muitas horas de estudo. E os efeitos sofridos por pacientes de quimioterapia podem ser amenizados por um sorvete criado aqui no Brasil. Estes são os temas do quadro Saúde e Bem-Estar. Considerado um marco ético de respeito aos direitos dos maiores de 60 anos, o Estatuto do Idoso está completando 15 anos agora em 2018. De acordo com projeção do IBGE, em 2060, 1/4 da população brasileira deverá ter mais de 65 anos. Os dados reforçam a necessidade de uma preocupação cada vez maior com os direitos das pessoas idosas. No Brasil, a principal lei de proteção a esse grupo é o Estatuto do Idoso, que em 2018 está completando 15 anos e vem sendo aprimorado pelo Congresso Nacional. São 118 artigos que garantem, entre outros, o direito à vida, ao alimento, à saúde, à educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, trabalho, à previdência, assistência social, habitação e transporte. Além de marcar os 15 anos do Estatuto do Idoso, 2018 é o ano de valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. A lei que institui a comemoração entrou em vigor em abril. Para garantir a efetivação desses direitos, foi criada uma subcomissão na Câmara dos Deputados para atualizar tanto o Estatuto quanto a Política Nacional do Idoso, que virou lei em janeiro de 1994. Estudar demais pode desencadear a miopia. Isso é o que diz um estudo. De acordo com um artigo publicado no Jornal Britânico de Medicina, o estudo encontrou uma conexão entre o gene da miopia e os genes responsáveis pela predisposição para estudar. Para chegar a essas conclusões, pesquisadores de 2 universidades do Reino Unido analisaram o DNA de 68 mil participantes. Eles descobriram que as pessoas com o gene que as tornam mais predispostas para estudar tinham maiores riscos de desenvolver miopia. Já as pessoas com predisposição à miopia não tinham maior probabilidade de estudar por mais tempo. A pesquisa indica que pessoas que finalizam um curso universitário podem ter o grau de miopia aumentado em comparação com quem parou de estudar aos 16 anos. Essas mesmas pesquisas mostraram que 50% das crianças asiáticas analisadas desenvolveram miopia até o fim da escola primária, por causa das muitas horas de estudo e pouco tempo para brincar ao ar livre. Em análise comparativa com a Inglaterra, notou-se que menos de 10% das crianças britânicas tinham esse problema. Um sorvete que ameniza os efeitos da quimioterapia já existe. E o mérito é brasileiro. Pesquisadores da Universidade de Santa Catarina desenvolveram um sorvete que ameniza os efeitos colaterais em pacientes durante as sessões de quimioterapia. A receita do sorvete traz, além de frutas, outros ingredientes singulares como azeite de oliva, gordura de alto valor nutricional e proteína. O sabor facilita a ingestão com as náuseas, o gelado ameniza as feridas bucais e os ingredientes oferecem justamente os nutrientes que os pacientes tanto precisam, fazendo com que o sorvete funcione de fato como um suplemento alimentar. E o Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Para críticas, sugestões, elogios, use o nosso WhatsApp. Obrigada, tchau, até o próximo e muita saúde para você. O assunto do É o Bicho de hoje são os gatos. Você sabia que quando o gato para de se lamber é porque tem alguma coisa errada com o seu animalzinho? Olha só. Olá pessoal, os gatos têm uma rotina de limpeza própria e se eles param de se lamber, por exemplo, é porque eles estão com alguma alteração que precisa ser cuidada.
É o que aconteceu com o Smeagol. Com 14 anos de idade, o gato persa teve artrose e a doença nas articulações fez com que ele parasse de se lamber. O Smeagol começou a ficar com pelo oleoso há uns 6 meses mais ou menos, porque o Smeagol ele é um gatinho que ele tem uma artrose, né? Faz uns 2 anos que a gente está tratando essa artrose e há uns 6 meses ele parou de se limpar. No caso do Smeagol, eu já sabia que ele tinha uma artrose e que ele estava parando de se lamber por conta de dor. No caso da Angélica, ela já sabia que a mudança de rotina do Smeagol era por conta da artrose. Mas essas atitudes do gato podem indicar algum problema que o dono não tenha percebido. O gato, ele toma banho, ele tem mania de tomar banho, de se lamber. Isso é dele, é da rotina dele. Muitas vezes ele para de se lamber e o pelame vai ficando mais oleoso, né? E isso pode indicar alguma alteração sistêmica, alguma doença, por exemplo, artrose. E quando o pelo começa a ficar com uma textura diferente, é que o dono muitas vezes procura um especialista para investigar o que está acontecendo. Começa a incomodar o dono, né? Porque não era um animal assim. Ele parou de fazer isso refletindo alguma alteração sistêmica. E aí a gente vai procurar o porquê disso, né? O que está acontecendo. A oleosidade no pelo do Smeagol refletiu inclusive no humor do gato. E aí o pelo nessa região lombar começou a ficar mais oleoso e mesmo dando banho semanalmente com produtos normais, tá? Essa oleosidade não diminuía. Ela só ficava mais acentuada. E ele começou a ficar deprimido. Ele começou a ficar triste, porque ele não conseguia se lamber mais, né? Ele não conseguia se limpar mais. A dermatóloga explica que mesmo tratando o motivo do gato ter parado de se lamber, também é importante tratar a oleosidade do pelo e não adianta exagerar nos banhos dados nos gatos. Isso porque eles são animais que não estão acostumados a banhos e se há o excesso, eles podem ficar estressados. A gente usa shampoos adstringentes que retiram essa oleosidade, né? Então tem assim, tudo depende de cada animal, né? Do que está acontecendo com cada animal. Mas existe sim tratamento para a gente pelo menos deixar o pelo com aspecto sadio, né? O tratamento ajudou o persa a controlar a oleosidade do pelo. Depois que eu comecei o tratamento, ele não tem mais oleosidade, ele voltou a ter os hábitos dele normal, ele não ficou mais deprimido. Fique atento a qualquer mudança no comportamento do seu gato. Se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Até a próxima semana! Hoje é feriado, mas tem jogo da macaca agora às 5 horas da tarde. O Bugre também joga, mas amanhã. Agora às 5 horas da tarde, a Ponte Preta enfrenta o São Bento no estádio Moisés Lucarelli, disposta a aumentar as chances de acesso, já que a macaca está na 8ª colocação a 6 pontos do G4, restando apenas 5 rodadas. Com dores na coxa, o lateral direito Igor é desfalque. No meio-campo, João Vitor e Lucas Mineiro retornam. Só a vitória interessa a macaca. Caso contrário, nem a matemática vai salvar mais. Já o Guarani está em crise. Não vence há 5 rodadas. E para este duelo diante do Coritiba, amanhã às 7h30 da noite, o técnico Humberto Louser não vai poder contar com os atacantes Marcão suspenso e Bruno Mendes com lesão na panturrilha. O meia Bruno Xavier ainda se recupera da cirurgia de apêndice. Com tantos desfalques e apenas 1,4% de chance de acesso, o pensamento começa a se desenhar para 2019. Para continuar a luta pelo acesso, a macaca precisa vencer agora à tarde o São Bento, que está apenas na 12ª colocação. Já o Guarani amanhã tem uma parada muito mais complicada. Já não vence há 5 rodadas e ainda tem pela frente o Coritiba fora de casa. Na segunda-feira a gente conta as duas histórias. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Ótima tarde e noite de feriado. Aproveite o fim de semana e a gente se vê na segunda-feira, ao 12h30, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau.